Cada lugar tem o seu alimento. Bom, falou de alimentos, todo mundo conhece, né? É mais fácil. Então a nossa mensagem hoje está em torno de alimento. Alimento natural e alimento espiritual. O alimento natural, os naturais conhecem. O alimento espiritual, só os espirituais conhecem. Nem todo mundo conhece o alimento espiritual. Mas se você tem um alimento natural, você tem que saber que existe um alimento espiritual e que nós precisamos de nos alimentar com este alimento exatamente no tempo que nós estamos vivendo. Eu tomei aqui rapidamente para esta mensagem 3 lugares onde se alimenta. Tomando da Bíblia Sagrada, no Egito, no deserto e em Canaã. Nenhum lugar deste tem alimento igual. Cada lugar tem o seu alimento. No Egito, não adiantava eles querer comer o que tinha no deserto. No deserto era pão do céu. No Egito não tinha. No deserto, o alimento deles era codornizes que Deus mandou, ajuntou dos 4 ventos, porque para tratar de mais de 2 milhões de pessoas com carne e codorna, que a perninha seca, né? Pouca carne, e tratar de 2 milhões de pessoas, haja codorna. Mas ele ajuntou dos 4 ventos e choveu codorna no arraial de Israel, e eles comeram. Agora, não adiantava eles querer comer codorna. Quem sabia, quando estava no Egito, tinha vontade de comer, mas não podia comer aquela alimentação. Não era própria para
o Egito, e principalmente para um escravo. E eles eram escravos. E o alimento deles, era claro que eles acostumou tanto com aquele alimento, como nós acostumamos com arroz e feijão. E se vamos a um lugar que não tem arroz e feijão, então vocês não têm o que comer. Certo? E eu creio que é isso que eles pensavam, porque no Egito eles comiam pepinos, melões, alho, cebola. Era o alimento que eles tinham no Egito, que matava a sua fome, e eles continuavam ainda escravos ali no Egito. Mas quando você acostuma com o alimento, se muda a alimentação, muda a dieta, a pessoa não gosta. Mas Deus fez isso com Israel, e Deus faz com qualquer um de nós. Mesmo na alimentação espiritual, Deus vem mudando a forma alimentar, a dieta alimentar de cada um. Por isso vamos tomar estes 3 lugares, que cada lugar tem o seu alimento. No deserto eles comiam um alimento que lugar nenhum tinha. Era pão do céu, era maná. Isto foi dado por Deus. E a outra parte foi a reclamação deles de querer comer carne. E no deserto não era para eles comer carne, era para comer maná. Porque o maná lhes dava saúde, porque ali não tinha médico. E o maná era comida de anjos. E aquilo fortalecia o seu físico de uma tal maneira que eles não ficariam doentes. Por isso eles caminharam 40 anos. E não fala de doença, senão de pragas que tinha que vir sobre eles pela desobediência. Isto é o que... Irmão Mesquita está por aí? O som, o tambor. Então, as pessoas não querem que mude a sua maneira de alimentar, sua dieta alimentar, mas tem que se mudar quando se muda de lugar, certo? A gente sai daqui e vai comer lá no Belém, eles perguntam o que nós comemos aqui, porque eles lá comem certa alimentação, toma certo suco que é difícil descer, né? É difícil. Mas é o alimento deles lá. Aqui, o nosso é outro. Então você tem que mudar a maneira de alimentar, e o organismo é prejudicado. E a gente não quer prejudicar. Mas no natural você pode escolher. No natural você pode comer o que você desejar. Mas o espiritual você não pode escolher. Certo? O espiritual é o alimento que Deus dá naquele dia. Não adianta você clamar por outro alimento. É o alimento que Deus te dá naquele tempo. Dia que eu digo é um tempo, são eras que Deus trata com o seu povo. Então, caminhando no deserto um pouco, vê o povo comendo maná, caía do céu. E também era restrita aquela alimentação. Era para eles comerem, e guardar aquele alimento era só para a família, para aquele dia. Se algum ficasse com incredulidade e com a fome que eles estavam, e eles dissessem, olha, vamos guardar mais um pouco de maná, porque ninguém sabe mesmo. Moisés não viu isso. E eles guardavam um pouco de maná, com medo de no outro dia não ter alimentação,
e quando eles, no outro dia, ia na vasilha, estava cheio de bicho. O maná estava bichado. Então nós temos aprendido que o maná de ontem não serve para hoje. O maná dos dias de Noé não servia para os dias de Moisés. O maná dos dias de Moisés não servia para os dias de Jesus. Não servia tanto que, pelo que nós lemos aqui, eles arrazoaram, nossos pais comeram maná. Eu quero falar um pouco sobre isso também, porque você não vê eles com outras especulações e dizer para Jesus, nossos pais comeram uva. Nossos pais comeram romã. Nossos pais comeram figos, que era a alimentação que tinha em Canaã. Eles nunca disseram isso. Tem um certo tipo de crente que ele lembra da alimentação e esta alimentação é do mundo. Eu fui no baile, eu bebi, eu dancei. Isso é alimento do mundo, não é? Eu estou apenas fazendo uma suposição. Talvez você pense, ele fumou, ele bebeu, ele dançou, então eu vou fazer também. Eu não fiz nada disso. Estou apenas mostrando que muitas vezes a pessoa está num tipo de alimentação. É o que alimenta a sua carne. E aí você usa tanto o natural que alimenta o estômago, como o natural que alimenta a sua maneira de viver, o seu espírito. Aquilo que você clama, o que clama dentro de você, é o que você dá. Você não pode dar outra coisa para começar o lugar que você está. Como comer diferente se está vivendo no Egito? Certo? Como vestir diferente se está vivendo no Egito? No Egito você tem que vestir do jeito que o Egito veste. Assim são as pessoas no mundo. Se as pessoas não saem do lugar daquela alimentação natural, elas são obrigadas até a vestir-se, a calçar, a viver daquela maneira natural. Vocês podem ver, vocês têm que ir para o seu trabalho, agir igual aos outros, tem que respeitar o chefe igual aos outros, tem que fazer tudo igual, porque vocês estão vivendo tudo no mesmo mundo. Não tem diferença de crente, incrédulo, não tem diferença de... Talvez você diz, tem sim. Não, você vai ver que no físico, na carne, não tem diferença a prostituta com a mulher verdadeira. Certo? Falando da carne. Não tem diferença. É uma carne pecaminosa. O que tem diferença é que a prostituta não tem caráter e a mulher verdadeira tem caráter. Então é outro lado da moeda. Assim somos nós os homens. Não tem diferença do ladrão, do homicida, comigo, um pastor. Não tem diferença. Porque nós somos carne e nós adoecemos, nós vivemos, adoecemos e morremos e somos sepultados. E viramos pó igual. Então é nisto que eu quero que vocês entendam. São as formas que não têm diferença. Mas, quanto à alimentação no lugar que você vive, você não pode mudar a alimentação. A Bíblia não diz que no deserto tinha outro tipo de alimentação, senão o maná, que caía do céu. E o que eles pediram? Carne. Nós queremos carne, porque a nossa alma tem fastio deste pão vil, que todo dia cai no arraial. Nós queremos carne. E aí Deus ajuntou carne, que eram as codornizes, e deu carne para eles. Só que Deus ficou esperando eles comerem, certo? Eu tenho aqui marcado Números 11, se você quiser ler depois. Deus ficou esperando eles comer, e antes que eles terminassem de comer, Deus levantou contra eles. Antes que eles terminassem de comer. Ora, eles comeram maná 40 anos.
não teve problema, Deus não tinha que levantar contra eles, porque era alimento de Deus. Mas quando você reclama e pede uma alimentação que não é hora e que não é para Deus te dar naquele lugar, você tem que tomar cuidado. Por isso eu não quero ter outra coisa do que aquilo que Deus vê que eu preciso ter no lugar que eu vivo, certo? No lugar espiritual também que eu vivo. Eu não quero ter outra coisa. Eu preciso ter o que Deus vê que eu necessito a este momento. E eu tenho que mudar meus desejos. Por causa do desejo deles, é que Deus matou eles. Deus levantou contra eles, e enquanto eles estavam comendo, e comiam até sair pelos narizes. Isto quer dizer que eles passavam mal. Comeram carne, eles podiam comer maná. Maná tinha a quantidade. Não recolha mais do que isso. Mas codornize, Deus mandou para eles comer até sair pelos narizes, porque era um pedido dele. E nós temos que tomar cuidado, tem hora que nós pedimos para Deus, Deus dá até sair pelos narizes mesmo. Sai pela cabeça, sai para outro lugar. Já não é a carne. Aí eu quero riqueza, eu quero dinheiro, eu quero carro, eu quero casa. É isso que você está pedindo? Quando foi que eu mandei você pedir isso? O que o Senhor Jesus disse? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A maioria das vezes nós ficamos perdendo tempo e pedindo para Deus coisa que Ele já deu. Aquilo foi dado. Eu peço uma cura, Deus não tem que me dar cura hoje. A Bíblia diz que Ele já me curou, eu fui curado por Ele, pelas pisaduras dele. Agora, Ele teve pisaduras 2000 anos atrás, falando do físico, do natural. E eu fui curado há 2000 anos atrás, estou pedindo para Ele cura hoje. Pelas suas pisaduras fostes sarados. Então, o que Deus quer é que nós aprendamos com Ele a sua palavra. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É buscar a justiça de Deus, porque não é da terra. Na terra você não vai encontrar justiça. A justiça vem do céu. Você tem que buscar em Deus. Senhor, eu preciso de justiça do céu. Porque é o que o Senhor disse para eu pedir. O reino do céu e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, o carro, a casa, a cura, a libertação, vos será acrescentado. Certo? Vos será acrescentado. Então, é um tempo que a gente precisa de buscar o alimento no lugar certo. Não tente buscar alimento em outro lugar. Alimento que Deus deu ontem, Ele quer te dar um novo hoje. Isso é a Bíblia. Você que conhece da Bíblia sabe. Israel comeu maná, mas o maná de cada dia. Israel não comeu o maná de ontem. O maná de ontem apodreceu, criou bicho. Hoje Deus estava dando outro maná hoje. Isso é provando para nós que em cada tempo Deus dá um maná. Por isso, em cada noite que a gente prega, Deus dá uma mensagem. Não tem que falar a mesma coisa. Vocês me desculpem, mas não tem que fazer aquela ladainha que faz a Igreja Católica, que é tudo por escrito. E vai. Certo? Agora me diga que não é. É tudo escrito. É por escrito. Isso aí vem do Papa, e eles têm que fazer. Faz tudo igual, uma alimentação só. Todo dia alimentação. Vamos, Santa Maria, Mãe de Deus, Ave Maria de graça, Pai nosso que está no céu. E vai. É aquilo todo dia. Entende? É a alimentação que tem. Até existe hoje aqueles padres modernos que é até bom. Que tem uma pregação, que dá um avivamento mais no povo, isso até é bom, mas não é praxe da igreja fazer aquilo ali.
Na igreja tem que ser feito tudo por escrito. Então aquilo que você faz só por escrito não tem inspiração. Já não tem inspiração nem para escrever. Para começar, a Bíblia diz para não usar de vãs repetições. Por isso, quando tem hora que você vai orar e fica, ô pai, tem tanta coisa para você falar, por que falar o pai? O crente pentecostal fica, aleluia, aleluia. Vãs repetições. Você pensa que eu estou criticando, eu estou dizendo que a Bíblia diz, não useis de vãs repetições. Então você não pode usar, eu não posso usar de vãs repetições. A única oração que pode ser repetida todo dia é Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja, aprenda também, santificado seja o teu, não é o vosso, certo? Santificado seja o teu, ele é um. Você não tem que tratá-lo diferente. Santificado seja, está na Bíblia, o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, não a vossa, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É isso que Deus faz. Ele ensinou, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amanhã nos dá o pão de cada dia hoje, o pão nosso hoje. E ele diz, basta cada dia o seu mal. E se cada dia tem o seu mal, cada dia tem o seu bem. Então eu tenho que buscar conforme ele tem nos orientado. Amém. Está quase bom. Acho que é o que eu terminar o culto vai ficar bom. Porque a gente percebe muito. Aí, é um lugar pequeno e fica como um tambor que você está falando. Talvez a minha voz é que faz isso, né? Então, de eu mudar, eu tenho que parar de falar, porque aí para. Todo defeito para. Então, cada alimentação no seu dia, no seu lugar. Cada lugar tem sua alimentação. Então, porque quando você passa a ser cristão, você não vai se alimentar mais com as coisas do mundo. Você não vai ter mais aquele coleguismo do mundo. Porque se você tinha um coleguismo do mundo que fumava, você vai fumar junto. Se bebia, você bebe junto. Seja uma cervejinha, seja um vinho. É aquele colega. Agora você vai arrumar a colega, o colega que está no tipo de alimentação que você está espiritualmente. Então mudou de lugar, você teve que mudar de lugar. Por isso, quando nós mudamos de lugar, saímos das coisas do mundo, os nossos colegas no mundo, quase não posso falar, porque eu faz quase 50 anos que eu saí do mundo. Mas eu estou te vendo aqui agora. Mas eu saí do mundo faz quase 50 anos, com 15 anos, até 50 anos que eu saí do mundo. E cadê meus colegas? Lá no mundo, eu só lembro de um que eu tinha, morreu. Acabou. Eu só tinha um colega que eu cantava música sertaneja com ele, que eu trabalhava com ele, que eu ia para a roça com ele. Era um colega. Gostávamos de fazer as coisas juntos. Não bebíamos, não fumávamos. Era do mundo. Mas ele, depois eu vim a ser crente, ele acabou sendo crente também. Depois eu vim para a mensagem, ele acabou vindo também. Mas não aguentou a luta da vida, o casamento destroçado, a traição da mulher, e ele morreu. Ele morreu. Aí voltou a beber, aí foi beber. Foi beber e ia nas igrejas e pregava para os pastores a mensagem. Porque tinha mudado de alimentação espiritual e aquilo não saiu dele. Aí depois, pelo problema da luta física e pela decepção do amor, ele então acabou bebendo. E nisso ele morreu. Bebendo, morreu.
Então, o meu coleguismo agora é dentro da palavra. Já não temos mais colegas do mundo, mudamos nossas ambições, nossos desejos, nossa alimentação, mudamos. Por isso, quando você vem do mundo, você vem do jeito que está, mas quando você começa a comer um outro tipo de alimentação, aquilo te dá roupa, aquilo te dá caráter, aquilo te dá mais amor, aquilo te dá confiança, aquilo te dá uma maneira melhor de servir a Deus, aquilo te dá fé. É onde você está, é o lugar, você mudou. Você não pode mudar. Por isso, quando as crentes vestem errado, elas são piores do que o mundo, porque elas saíram do Egito e elas vieram para Deus. E como que elas estão vestindo igual ao mundo? Se elas vestem igual ao mundo, elas são piores do que as mulheres do mundo, mesmo professando Deus com cabelo comprido, e com saia comprida, e com a vida errada. Entende? Não vai compensar, porque tem que mudar o lugar, a alimentação também tem que mudar. Então você veio a servir a Deus. Eu servi a Deus na cruzada você podia ficar à vontade. É uma vida livre, a mulher veste do jeito que quer, eles pregam que Deus só quer o coração, como se lá para o céu fosse só o coração. Agora a Bíblia diz que é para nós apresentarmos a Deus nosso corpo, alma e espírito. 3 coisas também. Corpo, alma e espírito. Mas a igreja que eu seguia, lá por volta de 1970, e eu era pastor também, mas Deus só quer o coração. Então pronto, enchi o céu de coração. Deus só quer o coração. Mas quando eu aceitei essa mensagem, eu vi que estava errado aquilo. Aí tive que mudar a minha dieta. Tive que mudar a minha concepção e explicar isso para a minha esposa. E aí tem que explicar para o povo. O que antes eu achava que estava certo, estava errado. Porque agora mudei de alimentação, mudei de dieta espiritual. Vocês estão me entendendo? E ao mudar de dieta, então agora eu tenho uma alimentação diferente. Eu tenho onde buscar as minhas receitas na Bíblia Sagrada. O que fazer para eu poder me alimentar espiritualmente, para eu ficar robusto, cheio de fé, de poder, de amor, de confiança, de integridade e servir a Deus de todo o coração e ajudar os meus irmãos, as minhas irmãs. Então aqui nós temos a receita. Talvez você nem entenda isso, mas aqui tem a receita, que tem toda a receita alimentar. Você quer emagrecer? Lê a Bíblia. Não é? É receita alimentar espiritual. Isso daqui é espiritual. Se você quer fazer bolo, tem que ver outra receita. É o natural. Mas se você quer para alimento espiritual, você tem que vir aqui na Bíblia e ver. O Senhor Jesus diz: eu sou o pão da vida. Agora eu como um pãozinho francês de manhã. Esse é o natural. Mas Jesus vem dizer: eu sou o pão da vida. O que adianta eu comer o pão francês se eu não como o pão da vida? Que é o espiritual. Então tudo isso nós temos que carregar dentro do nosso alforje, certo? É um lugar de alimento, você guardar alimento. Traz esse alimento e coma. É o pão da vida. Então eu não quero só o pão natural, eu preciso do pão da vida espiritual. E aqui os próprios homens que seguiam a Jesus estavam ali por perto e eram judeus. Jesus veio para eles e eles olharam para Jesus e disseram: nossos pais comeram o maná no deserto. Então é isso que eu estou mais falando com vocês, é que eles só lembravam daquela alimentação. Eles não tinham outra alimentação. Os pais deles não comeram. Eles sabiam do Egito, porque lá no Egito a maneira de comer o pepino, o alho, a cebola, o melão,
eles sabiam. Agora, no deserto, eles viram, essa parte é espiritual, o alimento que caiu do céu. Nossos pais comeram o maná que caiu do céu. E Jesus olhou para eles e disse: eles estão todos mortos. Eles comeram esse maná, mas eles estão mortos. Por quê? Deus tinha um maná que dava vida. Estava fora daquele compartimento, uma alimentação que dava vida, e estava em Canaã. Aquilo que era alimento, maná é pão. E quando você chega em Canaã, você tem que mudar o pão. É outro pão e você vai fazer, plantar trigo, você vai fazer a farinha e você vai fazer o pão, certo? Mas tem que plantar. Lá no deserto, não, lá no deserto era o pão espiritual, era comida de anjos que Deus pegou e mandou para eles. Então, eles lembraram dessa comida, mas não temos na Bíblia nada de que Israel diga para Jesus: os nossos pais comeram uva, os nossos pais comeram romã, os nossos pais comeram figo, porque eles não conheciam esse tipo de alimento. É isso que eu quero chegar agora nesta aplicação espiritual. O povo sabe o alimento que eles têm comido, o maná que caiu do céu através do ministério do sétimo anjo, e veio o maná do céu. Você sabe o que são aquelas pregações, essas mensagens do William Branham? Isso é maná, isso é diferente de todo livro que tem. Assim como essa Bíblia é o livro já conhecido como o livro dos livros, é diferente de todos os livros que tem na face da terra. Esse livro é conhecido como a palavra de Deus. É o pão da vida para você, aqui está. Mas logo Deus vem nesse dia final e muda a nossa dieta e traz para nós outra alimentação. Alimentação que nós não sabíamos. Nós conhecemos o pãozinho francês, nós conhecemos, como é que chama isso que nós comemos há pouco momento lá? Pão de queijo. Aí você conhece. Aí você conhece essas tortas aqui que a irmã Gerda faz, né? E esses bolos que ela oferece. Você conhece essas coisas naturais. Eu quero saber se você sabe alguma coisa deste alimento espiritual, que é o maná de hoje. Não é o maná que Deus derramou nos Estados Unidos. Não, aquele maná dos Estados Unidos, você não pode servi-lo hoje. Você deveria entender isso. É o maná, eu tenho a mensagem do profeta, mas se eu disser que é somente isto, então falta a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, que é exatamente a romã, o figo. Eu não posso apenas pegar a alimentação de ontem, o maná de ontem que Deus deu nos Estados Unidos. Eu sei que Deus derramou um maná agora no Brasil. E se Ele derrama o maná, eu tenho que ver qual foi a promessa dele. Qual a promessa para Israel? Eu dou uma terra para vocês que mana leite e mel. Tem que ter alguém que tem coragem de ir naquela terra. Quando eles chegaram na terra em 12 espias, eles chegaram, 2 espias ficaram firmes e disseram: esta terra é maravilhosa, ela é igualzinho o que Deus falou para Moisés. Nós vamos vir para cá. 2 homens, Josué e Caleb, mais 10 espias olharam e disseram: nós não vamos vir para cá não. Olha o tamanho dos homens, porque era terra de gigantes. Olha o tamanho dos homens. Deus deu para eles aquela terra. Se eles crescem, só de chegar ali perto o gigante ia embora. Se eles crescem, se você crê, só de você dizer: eu creio na palavra de Deus, não é que eu tenho que fazer tanta coisa, eu tenho que mudar muito a minha vida, não, eu tenho que crer. Tudo é possível somente crer. E se eu creio, eu posso saber, a doença já acabou, porque Deus diz que já carregou sobre ele as minhas dores e enfermidades. Então eu não as tenho mais. Assim, Israel deveria ter crido, mas somente 2 creram. Agora, 2 homens, aquele trajeto que eles tiveram,
para ir na terra prometida, ver a bênção da terra. Ela mana leite e mel, quer dizer, uma terra próspera. Terra que mana leite e mel é terra próspera. No Egito não tem o que nela tem. No deserto não tem o que nela tem. Josué e Caleb sabiam, aqui é o lugar onde eu quero colocar minha família. Aqui é o lugar onde eu quero estabelecer as tribos de Israel. Aqui é o lugar onde eu quero partir esta terra para cada tribo, nesse lugar que mana leite e mel. Josué sabia disso, ele queria fazer, mas aqueles 10 espias foram ignorantes e disseram, nós não vamos vir para cá. E além do mais, nós vamos desanimar eles lá. Você não vê o que o povo tem feito? Quem é que tem procurado desanimar as pessoas de receber a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, do novo nome? Quem é? Senão aqueles que saíram do Egito, que são nossos irmãos da mensagem, que saíram do Egito e ignoraram a terra que mana leite e mel. A mensagem de William Marion Branham é uma terra que mana leite e mel. Isto é, mana 7 trovões, novo nome, a revelação total da palavra. Mas eles não querem. Quem é que desencoraja? É o próprio povo da mensagem, que diz, eu vou amedrontá-los. Se você crê no novo nome, diz a mulher, eu largo de você. O gigante é a sua mulher. O pastor não pode pregar novo nome, porque ele tem uma junta de diáconos e de ministros que diz, olha, tem uma coisa, ele já conversa entre eles, e o pastor escuta, ó, isso aí nós não aceitamos de jeito nenhum. Se alguém chegar aqui com esse tipo de doutrina de 7 trovões, de novo nome, nós vamos colocá-lo para correr. Aí o pastor dá uma olhada bem, tem muito dízimo nessa congregação. Eu vou ficar quieto. O gigante venceu ele. O gigante da incredulidade está ali estabelecido numa junta de diáconos e de ministros que estão ao redor de um pastor que nunca teve chamada ministerial de Deus. Deus nunca deu-lhe para pastor. E a uns Deus deu para pastor. Esse Deus nunca deu, porque ele é um covarde. Ele deveria tomar a palavra e dizer para a sua junta de diáconos e de ministros, dizer, tem uma coisa, eu vi que isto é verdade, isto é certo, e eu vou pregar, e eu quero ver qual gigante que vai me vencer aqui neste ministério. A coisa vai mudar. É que esses pastores não têm condições de fazer isso por falta de eleição. Eles estão representados naqueles 10 espias ignorantes, incrédulos, que não puderam carregar a evidência. Quem carregou a evidência da terra? Quantos cachos deveriam chegar lá? Eles estavam em 12. Cada 2 carregando um cacho, deveria pelo menos chegar. Olha, irmãos, o cacho de uva era para 2 homens carregar. A gente pega ali e põe no bolso nosso de hoje. Essa uvinha de nossa hoje. Mas lá a terra manava leite e mel, era uma terra produtiva. E eles deviam ter pego cada um cacho de uva. Mostraria para Israel, mas eles não têm a evidência. Esses 10 espias que saíram dos Estados Unidos ao lado de William Branham, vieram para o Brasil, caminharam por toda parte do mundo, eles não têm evidência para mostrar para o povo, eles não carregaram 7 trovões, não carregaram o novo nome, eles não tiveram estas romãs, estes figos, eles não tiveram isso neles, eles não carregaram. Josué e Caleb, sim, 2 homens, um cacho de uva. Onde vocês vão? Nós vamos mostrar para Israel que a terra é boa. Só 2 homens poderiam ter levado 6 cachos de uva, porque as uvas eram grandes, saudável, era a terra que manda leite e mel. E agora os ignorantes chegaram, mas não chegaram com uva. Chegaram, mas não chegaram com romãs, nem com figos. Porque se a uva era desse tamanho, você pensa bem a romã. Pensa bem a romã. E o figo? Tudo grande, né?
tudo grande, e aquela bênção, não é como você corta certos tipos de fruta que tem bicho. Esse alimento bichado é o alimento que está mostrando as denominações que elas têm. Ela é bonita por fora, mas quando você corta, ela tem bicho por dentro. Ela é híbrida. A mensagem híbrida, e o híbrido não é de Deus. A única coisa que Deus não fez foi o híbrido. Deus fez tudo, Deus fez o jumento, Deus fez o cavalo, Deus fez a égua, mas Deus nunca fez um mulo, uma mula, Deus nunca fez. São produtos da inteligência do homem, de cruzamento de animais, para trazer um animal que não reproduz. Esse é o tipo de crente, de homens, de mulheres, de pastores, de ministérios que nós temos hoje no mundo, de homens que não reproduz os trovões, que não reproduz o novo nome, porque não tem semente, é uma semente de cruzamento de mulos. Não estou xingando ninguém. A verdade é que ele sabe quantos trouxeram um cacho de uva? 2. O que os 10? Os 10 vieram criticando. Quantos que estão crendo na mensagem dos selos revelados, do 7º selo ser encarnado em William Branham, do 7º selo ser a vinda do Senhor, num profeta, como William Branham mesmo diz, vigie bem, o 7º é a vinda do Senhor. Quem que está carregando esse cacho de uva, que diz o nome do cacho? Branham. Quem está carregando é só 2 homens, são Josué e Caleb. Cadê os outros? Os outros são os críticos dentro da própria mensagem para desencorajar o povo. E você sabe que Israel foi desencorajado pelos 10 e não encorajado pelos 2. Isso é o que tem acontecido. O povo da mensagem, seja do centro-oeste, seja aqui do sul, seja de qualquer parte do Brasil e do mundo, tem sido desencorajado por esses 10 espias que saíram dos Estados Unidos, do ministério de William Branham, e não tiveram a evidência que era o cacho de uva, as romãs e os figos, eles não tiveram. Então o que eles fazem? Eles desencorajam o povo a crer no novo nome, nos 7 trovões, nesta revelação. Tem que ter alguém que possa se colocar de pé e dizer: eu tenho uma experiência, eu provei desta uva, eu provei desta romã, deste figo, eu provei deste 7º selo, eu ouvi um CD, eu sei o que é isso. Você manda quebrar, o meu não vou quebrar, eu sei o que é isso, eu ouvi, eu comi. Mas se as pessoas não comem, o que elas têm para dar para os outros? Se elas não carregam a evidência na vida delas, como aqueles 10 espias também não carregaram, você vai encontrar hoje centenas de pastores sem evidência. Que a evidência era carregar 7 selos, revelado 7 trovões, revelado novo nome, revelado Branham, terceira puxada concluída. Mas eles não tiveram que carregar isso, porque eles nunca tiveram coragem de pegar esses parágrafos, estas uvas, e trazer para o povo. Eles nunca tiveram coragem, então o povo não sabe. Seus ministérios são grandes, são maravilhosos, mas não tem alimentação. E hoje Deus tem um lugar para alimentar o seu povo. Cada lugar tem seu alimento, e Deus está me alimentando hoje nesse lugar. Esse lugar chamado terceira puxada, novo nome, 7 trovões revelados, 7º selo materializado em William Marion Branham. Cristo descendo do céu e se tornando homem outra vez nesse tempo final, no entardecer, como diz Zacarias 14, versos 6 e 7, que no entardecer haveria luz. Já houve luz no entardecer. Hoje nós já estamos quase amanhecendo o dia da revelação, que é chamado agora o dia do arrebatamento. Já estamos quase no amanhecer, já arvoreceu o dia.
Já está para terminar a nossa hora. E os judeus entraram em cena, as duas testemunhas entraram em cena para começar a cumprir Apocalipse 11, porque nós estamos aqui terminando Apocalipse 10 de 8 a 11, porque 10 de 1 a 7, William Branham terminou, foi o maná de ontem. Você pode comer o maná de ontem, mas se você não tem o maná de hoje, você está cheio de bicho. Me diga que eu estou pregando algo contrário à Bíblia. Agora me diga, ele está falando mal da mensagem. Eu estou dizendo para você o mesmo que Branham pregou. Não se pode dar o alimento de Noé para Moisés. Não se pode dar a mensagem de Moisés nos dias de Jesus. E não se pode dar a mensagem dos dias de Jesus para os dias da revelação dos 7 trovões. Eles deveriam perceber isto, porque Jesus disse... Ele não sabia nada. Jesus falou, o filho não sabe o dia nem a hora, mas quando vier o 7º anjo, ele vai revelar esses mistérios. Aquilo que Jesus não podia falar no seu dia, não sabia para o seu dia, porque o maná para o seu dia era cura divina, era salvação, era perdão, era ele morrer e ir para o altar e levar nossos pecados e interceder por nós. Isso ele cumpriu por 2 milênios e agora ele deixa o trono e desce com o livrinho aberto. Amém? Amém. Pai Celestial, te damos graças por este momento de nos alimentarmos com a sua palavra e reconhecendo que cada lugar tem o seu alimento. E se alguém quiser comer trovões, tem que comer hoje. Não ontem nos Estados Unidos, hoje no Brasil. Se alguém quiser comer o novo nome, tem que comer hoje. Não ontem, ontem foi proibido de falar. Ontem o Senhor disse para o seu profeta, não diga a ninguém. Mas hoje o Senhor diz a João e também a sua noiva, coma o livrinho. Coma e profetize a povos, reis, nações e línguas. Mostre a evidência, mostre o que foi os 7 selos, mostre o que são os 7 trovões, mostre a revelação do novo nome, mostre para o povo. Esta é a evidência que eu carrego para um povo que crê no Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, tira a ignorância de muita gente que me ouve. Se alguém foi ignorante até ontem, que hoje eles possam crer. Eles foram ignorantes porque não tinha uma mensagem com evidência para mostrar para eles. Mas hoje nós temos a mensagem evidenciada. 7 trovões estão revelados, diz o seu profeta. São as revelações contidas no 7 selos. Isso são os 7 trovões. É o seu profeta que diz a terceira puxada foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Por isso, Pai, estamos aqui para entregar este pão da vida para este povo. Ajuda, Senhor. Eu não quero apenas dizer, olha, os nossos pais comeram maná no deserto. Não, Senhor, eu quero que esse povo possa olhar na mensagem e dizer, nós comemos o maná de hoje, o pão da vida hoje. A revelação dos 7 trovões, do novo nome, do 7º selo, da vinda do Senhor, nós comemos. Por isso, estamos passando isto para vocês comerem. Prove também. Prove desta uva, desta romã, deste figo. Prove, isto é o pão que Deus derramou hoje. Hoje, nesse dia, não pôde ser derramado nos Estados Unidos, não pôde ser derramado nos dias de William Branham, porque o Senhor disse para ele, não diga a ninguém, isto é, eu vou derramar depois, pode deixar, vai ser num dia, o dia de amanhã, vai ser no dia de amanhã. Então foi esse dia em que o Brasil pôde receber este alimento, este pão. Obrigado, Senhor. Continue perdoando os nossos pecados, limpando a nossa vida, tranquilizando a nossa mente, para que possamos ter nosso coração totalmente governado pela palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.